Muito bem, nós finalizamos então a parte prática referente a acesso e manipulação de arquivos XML. Nós vimos então para acesso XML Reader, XML Document, Link e o XPath, manipulação escrita por meio de XML Writer e XML Document. Nesse momento a gente vai continuar o estudo ainda do XML, porém agora a gente vai ver como nós podemos fazer a validação de um arquivo XML. Conforme eu tinha dito, a gente faz a validação do arquivo XML contra um DTD ou contra um esquema, um arquivo esquema, né? Muito bem. Para realizar essa validação, eu tenho aqui no meu projeto, eu tenho um exemplo de uma NFE e tenho também todos os arquivos, esquemas que validam essa NFE. Tá? Então vou mostrar primeiro aqui. Dentro do projeto, né, a gente vai ter uma pasta validar. Essa pasta validar vai ter a nota fiscal NFE 01.xml, que é uma NFE simulada, né, que nós emitimos aqui para a nossa empresa, t2t.com. Tá? Observe que tem o nosso endereço, tem todos os dados que tem que conter uma nota fiscal eletrônica. Essa nota fiscal eletrônica é emitida em ambiente de homologação. Então aqui depois você pode olhar com calma, se você já não tiver a sua, e ver como é que funciona a validação. Ok? Muito bem. Então essa aqui é a nossa nota fiscal eletrônica e nós vamos fazer a validação dela em cima destes esquemas aqui. Tá ok? Observe que para ela ser validada eu vou carregar apenas esse XSD. No entanto, esse XSD depende de todos estes outros elementos, tá? De todos XSDs, ok? Muito bem. Já falei de XSD, não vou retomar esse assunto, a gente pode apenas abrir aqui para dar uma olhada. Então, observe que ele tem um include, e por isso que eu vou precisar de toda essa estrutura em árvore aqui, porque eu vou precisar desse arquivo aqui. Esse arquivo aqui vai ter outro include, tipo básico, né? Se nós observarmos aqui, que está aqui, tipo básico, que vai ter, provavelmente deve ter um outro include em algum lugar, e por aí vai. Então, um vai dependendo do outro, né? Tá ok? Os arquivos aqui, então, eles têm dependências entre si. Tá? Por isso que a gente vai fazer a carga desse primeiro, mas eu preciso ter todos eles na minha máquina. Né? Muito bem. Vamos ver a aplicação. Eu vou executar e já vou fazer diretamente a validação. Primeiro eu vou selecionar o XSD, que na verdade esse aqui está errado. Não sei nem porque que esse XSD está aqui. A Vulcer não serve para nada, né? A gente vem para validar, esquemas, aí eu seleciono o XSD, que é o NFE, este aqui. E por fim eu vou selecionar o XML que eu vou validar. No nível acima, né? NFE 01. Abrir, mensagem XML válido. Se eu alterar, né? Se eu alterar, ele não vai ser validado. Isso é muito simples. Basta eu adicionar aqui um elemento C, por exemplo, fechar esse elemento. Vamos fazer tudo junto. Ok? Vamos executar a nossa aplicação. Seleciono primeiro o XSD. Na sequência eu seleciono o XML. Então veja só, ele deu que o XML é inválido, né? E já me diz a mensagem, ó, o elemento IDE do namespace e tal tem um filho inválido que é o filho C que eu acabei de adicionar.
tá ok? Então por isso é um XML inválido, né? Vamos corrigir. Muito bem. E agora a gente vai dar uma analisada no código, né? Vamos analisar o código para ver o que esse método está fazendo. Então, primeira coisa que é feita é a gente selecionar um arquivo XSD. E aqui nesse caso aqui, o que eu vou fazer é abrir aquele diálogo que vai selecionar o arquivo, tá ok? Sem problema nenhum. Sem problema e sem dificuldade nenhuma. Na sequência, nós vamos criar uma configuração para o nosso XML Reader. Quando eu falei lá do XML Reader, lá no começo do treinamento, se eu não me engano, eu mencionei as settings, né? E é aqui que a gente usa settings. Então, se existe um caminho de arquivo XSD, eu vou começar a configuração. Opa, na verdade isso aqui está errado. Ou melhor, está certo, né? Então, se existir um caminho, eu vou ver se a string é diferente de nulo. Aí eu vou desmontar essa string e vou percorrer aqui adicionando o meu arquivo XSD caso fosse mais de um. Como é só um, então ele vai adicionar no meu Reader Settings apenas o meu único arquivo XSD. Observe que eu mando como parâmetro o namespace, tá ok? O namespace de alvo, né? Esse namespace que eu estou adicionando aqui de parâmetro, ele está aqui. Tá ok? Que é esse endereço target namespace, né? Tá aqui na verdade, que é o mesmo que está aqui do lado. Tá ok? Então mando esse parâmetro e adicionei no meu reader. Configuro para o tipo de validação, validation type schema. Vamos ver quais são os outros tipos que tem. Tem auto DTD known schema XDR, a gente vai utilizar o esquema porque é um arquivo XSD. Na sequência eu abro o meu arquivo XML. Ok? Abro o arquivo XML, crio minha instância do reader passando o meu reader settings, tá? Crio o meu XML document e aí eu faço a carga e ao invés agora de eu fazer a carga por meio de um load onde eu passo a string direta do arquivo, eu estou fazendo a carga por meio do load onde eu passo o meu reader, tá certo? Muito bem, isso aqui eu vou explicar daqui a pouco. E na sequência eu chamo meu evento, eu vinculo ao meu documento, meu XML document, eu vinculo um evento de validação, tá? Por que isso? Porque quando eu chamar aqui o meu document.validate, na verdade eu vou vincular primeiro, né, o evento de validação que eu instanciei aqui. E na verdade eu chamo, não é que eu vinculo, eu passo como parâmetro o evento e chamo o método validate, né? Se o validate, aliás, quando eu chamar o método validate, ele vai, se não for válido, ele vai chamar o meu evento de validação, que é esse evento que é esse método que eu declarei aqui nessa classe. Tá ok? Vamos dar uma olhada nesse método. Então veja só, o que ele faz? É um método estático, eu vou se ele está válido como falso e vou armazenar o texto de validação, vou capturar o erro da mensagem e vou armazenar o texto de validação. Então veja só, se não for válido, porque se não for válido ele vai ter disparado o meu evento, vai ter setado falso, né? Então se não for válido, ele vai soltar a mensagem que nós já vimos. Se for válido, ele escreve XML válido, tá ok? Agora veja o seguinte, esse evento vai ser disparado
se o XML não for válido, tá? Então veja só. Existem dois momentos que o meu XML pode disparar um evento. Ele pode disparar o evento ou cair na exceção de validação. Quando eu alterei o meu arquivo XML aqui, conforme eu fiz da outra vez, na verdade ele não caiu no evento de validação, tá ok? Ele caiu na exceção, ele veio para cá. Ele veio para cá, ó. Caiu no XML Schema Validation. Por quê? No momento em que eu configurei o meu Reader Settings e defini que tem validação, o que vai ocorrer? Na hora que eu fizer o load, na hora que eu fiz a carga do documento, o meu próprio método de load já fez a validação e já identificou que tem problema. Então, só para mostrar isso aqui, eu vou fazer o seguinte: XML inválido no load, e o outro vai ser XML inválido, e o outro vai ser apenas XML inválido, tá ok? Vamos modificar então o nosso. Novamente a gente modifica o arquivo dentro do elemento. Vou botar aqui extra. A gente vai executar. E o esperado é que ele dê inválido já no load. Agora a gente abre o XML. Inválido no load, tá ok? Observe então. No momento que ele está fazendo a carga, ele já dá, no load ele já dá uma exceção. Ele nem sai, ele nem continua. Ele já dá uma exceção e cai aqui, né? Agora a gente vai fazer a invalidação dele no método validate, né? Pelo evento, tá ok? Então observe. Meu XML é válido. Se eu executar agora, não vai ter problema algum. XML válido. Agora vamos fazer o seguinte. Carreguei o documento, vou adicionar um novo elemento, tá? Então veja só. Vou adicionar, eu crio o elemento, aqui é aquela estrutura do DOM, vou criar um elemento, adicionar um atributo. E no meu documento, eu vou pegar o primeiro filho, depois vou pegar o primeiro filho do primeiro filho e vou dar um append child de empresa 1. Ou seja, apenas para tornar o meu documento inválido. Muito bem. Na sequência, eu vou chamar um método de validação. E aí ele vai sair por aqui. Ó. Ele vai perceber que não é válido. Ele vai identificar que não é válido. Vai imprimir XML inválido. E vai continuar a execução aqui. Vai continuar a abertura do meu arquivo XML. A gente carrega primeiro o XSD. Na sequência, nós vamos carregar o NFE. E aqui está, então, o elemento inf.nfe no namespace tal, tem um filho inválido, que é o filho empresa. Mas ele continuou aqui e imprimiu o XML. Tá ok? Provavelmente, ele deve estar aqui, quer ver? NFE. Aí eu peguei o filho do filho, que é o inf.nfe. Né? Primeiro peguei o primeiro filho, NFE. Depois o filho do filho, inf.nfe. E antes de fechar esse inf.nfe, ele deve ter uma empresa aqui. XML é muito grande, né? Ali, opa, passou aqui a empresa. Exatamente, é o último filho do inf.nfe, né? Ou seja, porque eu adicionei, eu fiz um append child, ele botou como último filho, está aqui. Meu empresa é isso que está fazendo ficar errado. Não validar o nosso documento. Nosso documento XML. Tá ok? Muito bem, então, em relação à validação era isso. Ele valida em dois momentos, né? Ele está validando no momento que eu faço o load. Se o documento estiver inválido, ele já solta uma exceção dizendo: se o documento estiver inválido e eu tiver configurado
o esquema no settings, no Reader Settings, ele vai validar. E caso o documento esteja certo, a todo momento que eu chamar o document.validate, ele vai testar para verificar se o documento continua válido. Tá ok? Em relação à validação do arquivo XML contra esquemas, era isso. E na sequência a gente vai finalizar esse nosso curso fazendo uma pequena aplicação que busca dados na internet, lá no Twitter, apenas para a gente mostrar uma aplicação prática de consulta de dados em fontes XML. Lembrando que a grande aplicação prática que vai necessitar desse tipo de conhecimento que a gente pretende fazer mais para frente vai ser o desenvolvimento da nota fiscal eletrônica. Tá ok? Por enquanto era isso e até a próxima.